Olá, queridos, boa noite a todos vocês, a todas vocês, graça e paz. Que privilégio mais uma vez receber você, ainda que online, para que nós possamos meditar em um texto das Escrituras muito conhecido. Eu quero meditar nesse texto uma vez que nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e eu quero, durante estas sextas-feiras em que nós nos encontraremos, ou que você porventura assista essa mensagem gravada, nós abordemos o tema, os solas, né? O que significam solas? Os solas da Reforma Protestante. E nós vamos falar inicialmente de solas scripturae, ou seja, somente as Escrituras. O que significa isso? Salmo de número 119, versículo 105, na Bíblia da Nova Versão Internacional, nos diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105, NVI, Nova Versão Internacional. Queridos, queridas, nessa primeira oficina da palavra do mês de outubro, é importante nós ressaltarmos que a ideia central do somente a Escritura não é que apenas a Bíblia é só a nossa regra de fé. É isso, mas não apenas isso. É porque ela é suficiente para nos guiar nas áreas da nossa vida. O salmista nos lembra que a palavra de Deus, como lâmpada que ilumina o nosso caminho, orienta os nossos passos e nos livra da escuridão. Antes da Reforma Protestante, o povo muitas vezes não tinha acesso à sua Bíblia na língua nativa. Eles dependiam de líderes religiosos para que interpretassem as Escrituras por eles. E Martinho Lutero e outros reformadores lutaram para que cada pessoa pudesse ter a Bíblia em suas mãos e lê-la, pudesse ter esse privilégio de ler a Bíblia. E hoje nós temos esse privilégio de ter a Bíblia em várias traduções e acessível a todos nós. Mas será que nós estamos de fato aproveitando esse tesouro? Será que nós estamos de fato valorizando aquilo que Deus deixou em nossas mãos? Sola Scriptura não significa que outros recursos, como tradições cristãs, escritos teológicos, comunhão da igreja, sejam inúteis. Não é isso. Pelo contrário, são ferramentas valiosas, mas todas devem ser submetidas ao crivo da autoridade das Escrituras. Porque se uma tradição, se um ensino, ou se algum líder for contrário àquilo que a Bíblia diz, nós devemos sempre escolher seguir a palavra de Deus. É por isso que, olhando para o papel das Escrituras em nossa vida diária, nós precisamos sempre lembrar que a Bíblia não é apenas um livro de história, a Bíblia não é apenas um livro que nos apresenta regras, ou ainda que nos apresenta regrinhas de conduta, mas ela é viva, ela é eficaz, conforme nos lembra o autor dos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, porque ela é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, e ela discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração. A Bíblia, queridos e queridos, tem o poder de transformar, mas não apenas transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter, transformar a nossa pessoa à medida que somos moldados pela verdade de Deus. E isso, certamente para nós, nos apresenta que nós podemos sim nos relacionar com Deus. E a Bíblia fala que nós nos relacionamos com Deus pela pessoa maravilhosa e bendita de Cristo Jesus. A Bíblia é o meio pelo qual Deus fala conosco. Quando nós estamos lendo as Escrituras, não estamos apenas adquirindo um conhecimento intelectual, teológico, escriturístico, antropológico, histórico, mas nós precisamos ler a Bíblia tendo a certeza que estamos nos conectando com o próprio Deus.
Devemos procurar na Bíblia o nosso coração desejoso de conhecer a Deus de uma forma mais profunda, mais intensa e mais relacional. É por isso que a Bíblia também é um guia para as nossas decisões. Em momentos de dúvida, a Bíblia para nós é um guia infalível e ela nos dá princípios para que nós possamos discernir entre o certo e entre o errado, e nos oferece um poço de sabedoria para nós, para que possamos enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Quando nós estivermos em situações difíceis, nós precisamos perguntar assim: o que a Bíblia diz sobre isso? E ver se ela tem alguma luz para apresentar para nós, conforme nós lemos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos. E por isso precisamos nos deixar ser transformados pela palavra. Precisamos ler e estudar as Escrituras, se possível diariamente. Conforme diz lá em Hebreus 12:2, nós não devemos nos transformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E isso certamente ocorre quando nós nos colocamos diante das Escrituras, quando somos expostos às verdades das Escrituras. E certamente nós temos diante de nós alguns desafios. O desafio principal é fazermos estudos regulares da Palavra de Deus, termos o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias. Se nós ainda não temos o hábito de fazê-lo, precisamos começar o quanto antes, com pequenas porções das Escrituras, e aí nós vamos aumentando conforme as nossas possibilidades. Mas nós precisamos também memorizar as Escrituras. É claro que o simples memorizar não significa que estamos com a vida mudada, tudo bem? Porque nós precisamos moldar o nosso caráter às Escrituras, às palavras de Jesus. Mas a própria Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra no nosso coração. Memorizar versículos apenas não significa muita coisa se nós não aplicarmos esses versículos à nossa vida e procurarmos termos uma metanoia, uma mudança de mente. A palavra de Deus em nossa vida cotidiana, para que nós possamos aplicar a nossa vida, especialmente em tempos de necessidade, de dor, de sofrimento, de carestia, né? Mas nós também precisamos compartilhar a palavra, assim como os reformadores, como disse para vocês no início da nossa conversa, que nós estamos no mês da Reforma Protestante, e assim como os nossos reformadores quiseram que a Bíblia fosse acessível a todos, nós também precisamos compartilhar as boas novas com os outros. Procuremos sempre ter oportunidades para falar da palavra de Deus com os nossos amigos, com os nossos familiares, em nossa comunidade. E esse ponto, queridos, sola scripturae, somente a Escritura, nos desafia a colocar a palavra de Deus como primazia em nossa vida. Não apenas como um documento teológico, como disse, não apenas como um documento histórico, como um documento de sabedoria, mas sabendo que as Escrituras podem transformar a nossa mente, podem iluminar os nossos caminhos, podem trazer luz e renovação à nossa alma, à medida que nós crescemos a nossa fé, porque as Escrituras, elas clareiam o nosso caminho. Que à medida em que nós crescemos em fé, possamos buscar a palavra de Deus, voltarmos-nos às Escrituras, buscar nas Escrituras sabedoria, buscar nas Escrituras conhecimento necessário para viver de forma que honre a Deus. O meu sincero desejo, queridas e queridos, é que nós valorizemos mais as Escrituras, que nós dediquemos mais tempo para conhecer as Escrituras profundamente. Essa semana ainda estava assistindo uma palestra em que o palestrante dizia o seguinte: os cristãos não conhecem a Bíblia, eles não conhecem o texto bíblico, e é verdade. Nós precisamos pelo menos conhecer o texto bíblico.
e para que nós possamos permitir que as Escrituras nos guiem em cada decisão que nós tomamos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Como cristãos reformados, que nós possamos honrar o legado que os reformadores deixaram para nós, para que nós possamos viver de acordo com este princípio, sola Scriptura, somente as Escrituras. Queridos, eu quero orar com vocês e quero orar por vocês, pedindo para que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, para que o Senhor cuide de nós e dê para nós empenho em conversarmos sobre as coisas do reino, empenho em nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para aquilo que ela traz para nós. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus, apresente diante de Deus os teus pedidos, para que nós possamos cada dia mais receber esta luz e compartilhar desta luz com os nossos queridos, com os nossos conhecidos. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos agora sobre a tua palavra, como a tua palavra é viva, como a tua palavra é eficaz, como a tua palavra nos guia para o nosso dia a dia. Senhor, nós te pedimos que tu nos des fome e sede de ti, para lermos a tua palavra, para colocarmos em prática aquilo que nós sempre falamos, porque nós precisamos ser moldados pelo Senhor, moldados pela tua palavra, pelo que o Senhor nos ensina, moldados pelo que a Bíblia nos apresenta de Cristo, como Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho da redenção. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que a Bíblia é uma autoridade sobre nós, uma autoridade que nos apresenta a autoridade maior que é Jesus, que é o Cristo. Senhor, nos ajude para que, assim como os reformadores que foram fiéis ao teu chamado, nós também possamos ser fiéis defensores e proclamadores desta verdade. Jesus Cristo, a tua palavra é a verdade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo nesse momento. Cuide de cada um deles, ó Deus, dos teus filhos, das tuas filhas, esses que estão me ouvindo ao vivo agora, ou aqueles que estão me ouvindo a mensagem gravada. Cuida deles, dos seus anseios, das tuas necessidades, ó Deus. Porque tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus que nos ama e um Deus que olha para nós com um olhar de amor. Nós olhamos a ti, ó Deus, no nome de Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, queridas, que Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco. Eu te espero na próxima sexta-feira para que nós possamos ver mais um Sola. O que nós podemos aprender com os reformadores que pode dar um dínamos, uma energia para nós. Que Deus te abençoe. Um excelente final de semana, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.